de Números, no capítulo 11, 28, diz a Bíblia que Josué, desde a sua mocidade, era auxiliar de Moisés, né? Veja que maravilha, auxiliar de Moisés. Aleluia. O moço estava sempre à disposição do seu líder. Ele estava sempre pronto. Eu observo aqui nesse versículo que Josué é aquela pessoa que estava sempre pronto para servir o Senhor, fazer a vontade de Deus. Aleluia. Eu observo nesse versículo que Josué, ele tinha uma chama que queimava, que ardia dentro dele. Aleluia. Então ele estava sempre pronto. Até acredito que muitas dessas vezes Josué até se aproximava de Moisés e dizia: Senhor, no que o Senhor precisar, eis-me aqui, eu estou pronto para te servir, estou pronto para fazer a sua vontade. Aonde o Senhor achar que eu sirva, eu estou aqui, né? Então a gente observa que Josué era um auxiliar, né, de Moisés desde a sua mocidade. Tem gente que às vezes até diz assim, né? Aleluia, é uma pena que hoje nós temos aqui, principalmente a Cassiane, que é jovem, né? Nós temos aqui, né, pelos meninos, temos o Magdiel, que ainda na idade jovem. Eu também sou jovem, também preciso, né? Né, irmão Pedro? Né? Nós também precisamos, né, mergulhar nesta palavra. Aleluia. E tem muitos que às vezes dizem assim: não, eu depois, olha, irmão, muitas pessoas até falaram: depois que eu me casar, depois que eu ter a minha família, depois que eu gozar a vida que eu quero, aí a minha mocidade aí fora, aí então eu vou para a igreja. Numa ocasião, um senhor disse para um pastor aqui no Piraí do Sul, ele disse: olha, depois que eu tiver, né, uma idade já mais ou menos aí, que eu não consigo mais gozar a vida aqui no mundo, aí eu vou para a tua igreja. Aí o pastor vai dizer: olha, a minha igreja não precisa de lá, não é asilo, viu? Né? A minha igreja lá é lugar de servo do Senhor, pessoas que obedeçam a Deus e se preparam para ir morar no céu. Aí ele ficou todo marchador. Então assim às vezes acontece, mas na vida de Josué a gente vai aprender que o moço se ocupou na presença de Deus. Eu me lembro que quando eu ainda jovem, 24 anos, né, fui para a igreja, aceitei Jesus como Salvador da minha alma e me lancei aos pés do Senhor. E alguém até disse assim para mim: olha, o Jair nem casar vai, porque nem confiança dá para as moças. Aleluia, porque eu estava ocupado, era na obra do Senhor. Né? Eu tinha o meu tempo reservado, eu queria ser um cooperador, um auxiliar para servir, fazer a vontade do Senhor, e aquela chama me ardia, queimava, e eu mais e mais queria fazer, né? E Deus realizou a sua obra na minha vida, né? Então Deus tem tudo preparadinho para o moço, para a moça, no tempo e na hora certa. Deus era aquele que dá a vitória no momento, né? E eu vejo Josué não tanto interessado, né, com as coisas desta vida, mas interessado em fazer a vontade de Deus. Importante que o homem e a mulher está interessado em fazer a vontade do Senhor. É claro que nós temos o nosso particular para fazer, podemos fazer tranquilamente, mas não podemos esquecer de fazer a vontade de Deus. Aleluia. E olhando para a palavra de Deus, todos nós vamos entender o que é fazer a vontade do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No livro de Números, ainda 14, o verso 6 a 9, diz assim, né, pelo menos o verso 6 diz assim, que Josué e Caleb, o Caleb, que foi filho de Jefoné, que foram os moços em que Moisés usou para espiar a terra, né? Moisés usou eles para espiar a terra, né? Irmãos, a gente fosse falar disso aqui, às vezes a gente encontra dificuldade. Espiar a terra, espiar por quê? Né? Espiar por quê? Eles foram lá, eles viram como é que era a terra, viram
as pessoas que lá tinham, né? A gente vai observar, quando eles foram espiar a terra, Moisés mandou 12. Mas os únicos que trouxeram boas notícias foi o Josué e foi o Caleb. Os outros se amedrontaram tudo, porque os homens eram gigantes, né? Mas eles voltaram e disseram, taparam, né, a voz daquele povo, dizendo, não, o povo, a terra lá realmente é terra boa, é terra fértil, né? O povo são gigantes, o povo são grandes, né? E eles como uma formiguinha perante o povo, porque o povo era alto mesmo, era gente grande. Aí, mas ele disse, olha, mas se uma coisa eu digo, se o Senhor se agradar de nós, né? Ele vai dar, né, a terra lá nas nossas mãos. Então aí está um segredo, amados irmãos, é de nós termos a convicção, a certeza em que Deus está agradado de nós na sua presença. Aleluia. Quando fala esta palavra, às vezes não basta ser só um igrejeiro, tem que ter compromisso com o Senhor, tem que ser um homem como Moisés, como Josué, né? Um homem que realmente ele entregou a sua vida a Deus e fazia toda a vontade do Senhor e não se amedrontava em hipótese alguma, porque muitas dessas vezes o homem de Deus, a moça, a igreja, ela enfrenta as suas dificuldades, mas uma coisa é certa, se o Senhor está conosco, a vitória é sempre nossa, né? A vitória é sempre nossa. Até Jesus, ele disse assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Aleluia, irmão. Todo homem, toda mulher, toda igreja que fizer a vontade do Senhor, ela tem os seus adversários, ela tem os seus inimigos para nós vencermos as batalhas aqui, né? Se nós esperar e pensar que é tudo maravilha, tudo bênção, tudo tranquilo, não sirva o Senhor, não vai ter luta, não vai ter problema. Olha, eu vou dizer uma coisa, infelizmente nós estamos ainda num caminho errado, nós devemos que mergulhar para dentro da palavra de Deus, aí nós vamos entender, e por isso, o inimigo ele vai se revoltar contra as nossas almas, contra as nossas vidas. Por quê? Porque nós não mais pertencemos a ele, mas nós pertencemos ao reino dos céus, nós pertencemos a Deus. E por isso o inimigo ele nos aciumeia, ele nos inveja, ele levanta emboscada para tirar-nos da presença de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Nós não podemos pedir. Eu me lembro que, uma ocasião, um irmão, ele disse assim, olha, Senhor, me dá luta para mim te servir. E o Senhor deu luta para ele. Nós não podemos pedir. Ele deu. Colocou enfermidade nele, colocou enfermidade na mulher, quase perdeu um filho, né? E foi terrível. Agora, quando está tudo certinho conosco, irmão, devemos que tomar cuidado também. Quando nós estamos observando que está tudo certo, né, a maré está favorecendo só o nosso favor, e passa um dia, passa 2 dias, passa uma semana, passa um mês, passa um ano, de repente aí o que acontece? É momento de nós abrir o nosso olho e começar a perguntar a Deus, Senhor, o que é que está acontecendo? Porque quem serve a Deus, né, mocinho? Quem serve a Deus? Jesus disse, tereis aflição, né? Então devemos que perguntar. Mas quando vem, é claro que não vamos se vangloriar por uma luta ter se levantado. Melhor é melhor nós mergulhar na presença de Deus. Senhor, me ajuda aí, porque agora a maré se levantou diferente. Aleluia. E Ele vai fazer nós vencer. Glória a Deus. No livro de Números, ainda 27, e o versículo 18, diz assim: toma, Josué, homens a quem o Espírito que nele está, o Espírito que nele está, e tu, Moisés, imporá as mãos sobre ele, né?
aqui Deus falando com Moisés, dizendo, né? Ele disse assim, ó, toma Josué, homem a quem o Espírito que nele está, e tu imporás mãos sobre ele, aleluia, para orar por ele, né? Aleluia. E ainda Deuteronômio capítulo 31 e 23, diz assim, ó, Deus ordena a Josué ser forte e destemido, pois tu farás herdar a terra os filhos de Israel, tu adentrar os filhos de Israel na terra que eu lhe havia prometido. A minha pessoa estará contigo. No livro de Deuteronômio 31 e 23, que diz assim, ó, Deus ordena a Josué ser forte e destemido, pois tu farás adentrar os filhos de Israel a terra que eu lhe tenho prometido. E a minha pessoa estará contigo. Aleluia. Irmãos, isso aqui é importante a gente lamentar um pouquinho. Porque nós não podemos depender de nós mesmos. Né? Não podemos. O próprio Moisés, ele deu um exemplo. Que ele disse, olha Senhor, se o Senhor não for conosco, não tem condições. Né? Assim é a igreja. Assim é nós, obreiros. Assim é a mocidade, assim é os irmãos. As coisas de Deus, irmãos, ela não é a vontade própria do homem em que se acontece. Temos que depender da presença de Deus. Mas quando Deus, ele confia algo nas nossas mãos, aí nós devemos que ser fortes, ser corajosos, ser como Josué, né? Aí Deus anima ele, rapaz, você ser forte, porque a batalha é pesada, né? Mas não desanime, né? Vai para frente, seja destemido, quer dizer, esteja sempre pronto, de pé, mostrando ânimo, porque às vezes tem pessoas, há pessoas que às vezes o problema chega, a luta chega, a dificuldade chega, ele se amedronta tudo, né? E eu não tenho, não dá para fazer, e eu estou desanimado. Não, com esse Deus não conta. Deus quer que nós sejamos destemidos, pronto, aleluia, para fazer a sua obra. Aí ele falou aqui, ó, eu estou contigo, aleluia. A gente sabe, irmãos, que todo aquele que serve a Deus, nós temos a plena convicção e certeza absoluta, 100% que Deus está conosco na frente para fazer nós mais do que vencedor, aleluia. Agora aqui, olhando para esse texto que nós temos olhado aqui, temos lido, temos escolhido, os irmãos já leram aqui o capítulo 6, como que foi em que Deus ordenou Josué para que eles tomassem posse da sua vitória, não é mesmo? Aleluia. A gente observa, irmão, no capítulo 31, aqui de Deuteronômio, a gente vai observar que Deus manda Moisés falar com Josué, chamar Josué, ordenar Josué, porque Deus fala com Moisés dizendo, olha, o teu tempo terminou, a tua obra acabou, agora tudo, a confiança que eu tenho em você, não mais vai existir, mas vamos passar. Você fala para Josué, né, fala com ele, porque ele há de ser usado, né, para fazer com que o povo de Israel passe ao outro lado. Aleluia. E aqui a gente vai observar das ordenanças em que Deus dá para Josué. E a gente observa, amados irmãos, em que quando Deus fala com Josué, aí Josué vai e fala com o povo,
fala com os sacerdotes, fala com os seus que estavam na sua retaguarda. E a gente observa e continua sempre ainda afirmando mais uma vez. E acredito que até o término desta campanha muito vai ser falado. Estas palavras em que a gente vai observar, em que Deus ordenou a Josué falar com os sacerdotes, para levar a arca, falar com mais 7 sacerdotes para tocar a buzina, e falou com mais ainda homens que estavam ali junto na batalha, os homens que estavam armados. Aleluia. Ele deu ordem, pediu, manda os sacerdotes que vão adiante com a arca. Toma 7 sacerdotes com 7 buzinas, em que se coloque à frente. Agora tome mais os homens que estão armados e coloque adiante deles. Aleluia. Já pensou se esses homens em que Deus ordenou Josué, né? Que Deus ordenou Josué, um deles só, recuasse a batalha? Um daqueles que levava a arca do Senhor, que simbolizava a presença de Deus, só um daqueles seria o suficiente para eles já nem saírem do lugar, né? Já nem saírem do lugar. Aí o que acontece? Mas eles foram obedientes. É assim, Senhor Josué, é assim. Então, tudo bem, vamos fazer. Olha, 7 sacerdotes pegam 7 buzinas e vão adiante. Aleluia. Os 7 pegaram. E a ordem, irmãos, eu falei esses dias que o número 7 era o número da perfeição, né? A ordem era 7. Se fosse só 6, a guerra era perdida, ou seja, a vitória era perdida, porque estava faltando 1, a ordem era 7. Aleluia. E assim aconteceu, irmãos. Aí Deus disse para Josué: vocês vão e rodeiam a cidade lá. E eu estava observando a cidade, dava 32 quilômetros. 32 quilômetros para Josué e os seus trabalhadores que estavam na sua retaguarda, ajudando, e também junto com o povo, para rodear a cidade toda. 32 quilômetros, imagina? Aleluia. E aí Deus disse para Josué: você rodeia uma vez, volta para o arraial, né? O outro dia vocês fazem a mesma coisa. Aleluia. Mas se a gente observa, irmão, que no texto que a gente lê, a gente não vai observar se alguém desistiu da batalha, né? Mas todos, unânimes, eles executaram o pedido de Josué. Josué foi e conversou com o povo e eles foram. Aí rodearam a primeira vez, rodearam a segunda vez, e sucessivamente, todo dia, até o 6º dia. Mas no 7º dia, aqui pesou a situação. Aqui pesou a situação. Irmãos, o importante para nós, olha, eu digo sempre uma coisa assim. Às vezes alguém não aceita, né? Porque tem muitos que querem o sacrifício bem levinho. Querem o compromisso liviano. Ah, eu faço só isso que eu posso fazer, né? Agora, a gente observa, irmãos, que Deus deu a ordem para eles passarem 7 vezes. Aleluia. E no 7º dia, aí Deus vai e fala com Josué, manda, olha, o povo no 7º dia, vocês rodeiam a cidade, não só uma vez, mas 7 vezes no dia. Então agora imagina, 32 quilômetros caminhando a pé, rodeando a cidade, mas era a ordem, né? Era a ordem.
Deus mandou. E se eles desanimassem, na sexta volta que eles deram durante o dia, eles não iam possuir, eles não iam entrar, não iam tomar posse. Aqui está o segredo, às vezes, da igreja, nos nossos dias, irmãos. Eu costumo dizer assim, ó, às vezes nós começamos aqui, irmão, vamos orar. É o seguinte, quanto mais você ficar de joelho, mais vitória você vai ter. Eu digo assim, irmão, vamos consagrar. Se vamos fazer uma consagração, um jejum aí até as 11 horas. Mas se tu conseguir ir até as 11h30, mais vai ser o teu sacrifício. Vamos fazer até meio-dia. O quanto mais nós aguentar fazer, é mais a vitória que nós temos para receber de Deus. Aleluia. Aleluia. Quanto mais o sacrifício, mais nós recebemos. A gente observa que o povo, ele rodearam 7 vezes no dia. E quando rodearam a 7ª vez, a gente vai observar, foi o que nós lemos no versículo 20. Aleluia. E a gente observa que meus irmãos já falaram aqui, que durante a caminhada, durante as voltas que eles iriam dar, aleluia, só se ouvia o som das buzinas que eram tocadas. E a gente acredita, né, que o povo ali rodeava a cidade, até o barulho dos pés, eles cuidavam para não fazer barulho, porque era uma ordem. Falar nem sequer, né? Ninguém podia. Olha, irmão, isso aqui é muito forte para nós receber a nossa bênção. O significado da obediência. Quantas vezes, às vezes, fala com alguém, ah, não, mas isso aqui não é para mim. Ah, não deve ser assim. E corre para outro lado, sai que nem, né, às vezes, aquele animal chucro, rebentando cerca, não consegue de jeito nenhum. Mas quando nós paramos e observamos, não, a obediência é essa, então vamos cumprir. Aleluia. Porque o segredo da nossa vitória está na nossa obediência. O povo, diz a Bíblia no texto aqui, que o povo andava ali junto com os sacerdotes, levando a arca, porque Deus estava junto, e os outros ali tocando as suas buzinas, e o povo ali detrás, né, daquele povo, né, todo quietinho. Mas de repente, irmão, imagina só, o povo de Israel era uma multidão, era muita gente. Aleluia, caminhando, rodeando a cidade. Imagina quando esse povo gritaram. Mas quando Josué deu a ordem para eles, olha, agora vocês podem gritarem. Aleluia, e o povo gritou, aleluia. Quem sabe eles disseram, a vitória é nossa, em nome do Senhor, aleluia. Não sei que jeito foi, mas o importante é que quando eles gritaram, o muro foi abaixo. A gente vê mais um segredo aqui da conquista da vitória. Nunca devemos dizer, eu venci. Olha, eu lutei, eu me esforcei, mas eu tive vitória. Não, negativo. Para um exemplo nosso, a gente vai observar em que quando o povo gritou, às vezes o muro poderia cair para lá, como cair para cá, mas não, Deus abriu o chão e o muro foi tudo abaixo. Aleluia, para o povo entender que quem ganhou a vitória, quem deu a vitória, quem venceu ali não foi o povo, mas foi o Senhor, aleluia, com seu poder, aleluia, que fez com que os muros desceram abaixo, e o povo de Deus ali, então receberam a vitória da sua conquista. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Já pensou se o povo não obedecesse? Eles não iriam conquistar
a grande vitória. E assim é com nós. Se nós não obedecer, infelizmente não tem vitória. Nós passamos de uma luta, de um problema para o outro, e vamos andando num rolo, gemendo e chorando. Olha, eu oro, eu busco, eu peço, e não tem jeito. Mas às vezes nós vamos observar, nós não estamos no lugar certo, nós estamos na desobediência à ordem do Senhor. Mas quando nós se concentramos, aleluia, aí as coisas acontecem. Louvado seja Deus. A gente olha, irmãos, falando do número 7, a gente olha para o livro lá de 2 Crônicas, a passagem lá do Naamã. Se não fosse ele mergulhar 7 vezes, ele não recebia a sua vitória também. Mas ele foi humilde, né? De um espaço em diante, ele obedeceu, e aí ele recebeu o milagre. Então, amados irmãos, para nós receber as nossas conquistas, as nossas batalhas, as nossas vitórias, eu afirmo para você, quanto mais o teu sacrifício, mais bênção o Senhor vai te dar. Quanto mais você sacrificar, mais você vai fazer com que a tua bênção, a tua vitória, seja ela qual for, vai se aproximar cada dia mais perto de você. E você sempre vai cantar o hino da vitória, porque o Senhor está contigo, o Senhor está convosco, aleluia. Assim como Ele deu vitória para o povo de Israel, Ele dá vitória para a sua igreja no nosso dia. Mas uma coisa é certa, devemos que marchar como povo de Deus, devemos que marchar como servo do Senhor, devemos que andar como eleito do Senhor, escolhido do Senhor. Aí nós recebemos a nossa bênção e a nossa vitória. Vamos ficar de pé para nós fazermos uma palavra de oração.